Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 5 erros que o investidor iniciante comete no início da sua trajetória como investidor. Então vamos ouvir. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E aqui obviamente eu não vou esgotar todos os erros possíveis, afinal isso seria praticamente impossível porque cada trajetória é muito individual, mas eu vou trazer aqui para vocês 5 erros que eu considero essenciais que você não cometa, mas que muitas vezes o iniciante acaba cometendo, e por isso é bom que você saiba, a fim de que se você estiver começando, não incorra nesses mesmos erros. Afinal, é uma falácia aquela frase de que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros. É ótimo que a gente aprenda, mas é melhor que a gente aprenda com os erros dos outros. Então vamos logo ao primeiro erro. Não montar a sua reserva de emergência. Isso aqui parece uma obviedade para muitos, mas o fato é que não é porque você sabe da necessidade da reserva de emergência que você a monta, que você a constitui. Veja, por que é tão importante a reserva de emergência? Primeiramente, o que seria a reserva de emergência? Ela nada mais é do que um fundo criado pelo investidor para provimento de suas necessidades em situações emergenciais, tais como invalidez para o trabalho, desemprego ou situações graves de saúde. E vale ressaltar o seguinte, a reserva de emergência ela é prévia ao investimento. Então, antes de começar a colocar o seu dinheiro em renda variável, principalmente, você precisa constituir a reserva de emergência, porque a gente nunca sabe quando a vida vai dar uma reviravolta contrária aos nossos interesses e expectativas, e é isso que exatamente significa o risco. Conforme diz o Howard Marks, o risco é justamente a possibilidade de que algo aconteça contra o que nós esperamos, daí a necessidade da reserva de emergência. E como afinal constituir a reserva de emergência? Ela deve ser composta entre 6 a 12 meses dos seus custos fixos. 6 meses para quem tem emprego fixo ou é mesmo um servidor público, que aí a segurança dele é maior. 12 meses para quem é autônomo ou profissional liberal, porque aqui o risco da pessoa perder a sua renda principal, sua renda ativa, é muito maior. E aqui, perceba que eu coloquei custos fixos. Então a reserva de emergência não precisa ser tão exagerada também, no sentido de ser 6 meses a 12 meses dos seus ganhos. Não, é dos seus custos. Afinal, os ganhos precisam ser maiores que os seus custos, não é mesmo? Do contrário, tá havendo algum equívoco aí na sua educação financeira. Então você precisa fazer o quê? Basicamente colocar numa planilha os seus fixos, que não variam ou variam muito pouco ao longo de um mês para outro, somar isso e multiplicar por 6. Então, por exemplo, eu tenho um custo fixo de R$3.000 por mês. Então, se você tiver um emprego fixo ou for um servidor público, sua reserva de emergência é de R$18.000. No mínimo, tá? Isso aqui é o mínimo. Você pode fazer mais, claro, se você quer mais segurança, tranquilo. Já no caso de um autônomo ou profissional liberal, aí no mínimo R$36.000. Só depois que você fez isso, você vai começar a colocar o dinheiro em renda variável, que seria aquele dinheiro que você não precisa utilizar num período de médio e curto prazo. Quando eu digo curto prazo, 1 ano. Quando eu digo médio prazo, entre 3 e 5 anos. Então, olha, você só coloca o dinheiro em renda variável, que você só vai precisar eventualmente usá-lo, esperamos que não precise, mas para daqui 5 anos. E a verdade é que se você coloca em renda variável, você nem deve pensar em usar esse dinheiro, exceto eventualmente para viver de dividendos quando seu investimento já estiver maduro. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês, quanto à reserva de emergência, é que ela difere da reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade seria basicamente o seu caixa que você deixa ali aguardando uma grande queda nos ativos de risco, ativos de renda variável, para pegar esse caixa e colocar em renda variável. Enquanto na reserva de emergência você não mexe, exceto para situações emergenciais, você deixa quietinho lá, você não mexe. Na reserva de oportunidade você vai mexer. Então é o dinheiro que você deixou em caixa, aguardando oportunidade de mercado. Por que essa distinção é importante? Porque quando você confunde reserva de oportunidade e reserva de emergência, toda vez que tiver uma queda numa ação, o que você vai fazer? Você vai tirar dinheiro da reserva de emergência e colocar em renda variável. Isso não é recomendável. Você está assumindo um risco que muitas vezes você pode não suportar no futuro. Então, faça essa separação aqui para que você possa dormir tranquilo à noite. E por fim, onde eu coloco meu dinheiro para considerar uma reserva de emergência? Ou seja, onde constituir a reserva de emergência? Você tem algumas opções sim, mas o principal é o seguinte: como você está deixando ali uma reserva de contingência, você não pode suportar uma variação negativa desse dinheiro. Então a taxa tem que ser positiva, independentemente de vencer ou não a inflação. Você não está pensando nisso. O objetivo não é de investimento, mas, se possível, evitar a inflação. Conseguir zerar ela ali se possível, mas não é o seu foco. O seu foco é, na verdade, evitar não ter dinheiro para aguentar situações emergenciais. Então, há pessoas aí que dizem que você vai colocar na poupança. Então você pode colocar aí na poupança. Eu particularmente não gosto da poupança mesmo para reserva de emergência, porque o rendimento dela é muito pouco e existe ainda a situação ali do aniversário que muitas vezes
você sequer recebe aquela rentabilidade baixa da poupança. Mas como é para reserva de emergência, se você quiser, não tem problema. E aí você já percebe aqui, em relação à diferença com a reserva de oportunidade. Coloca a reserva de oportunidade na poupança, que é burrice, que a reserva de oportunidade tem que render bem também. Uma opção mais inteligente é colocar nas contas remuneradas, como a NuConta, que rende 100% CDI. Quanto que está 100% CDI hoje, Luan? Com a Selic a 13,25% ao ano, o CDI, a taxa média do CDI, vai ficar em 13,15% ao ano. É sempre 0,10 abaixo ali da Selic. Claro que esse rendimento não é líquido, porque tem o imposto de renda regressivo, que vai de 22,5% até 15% após 2 anos em que o dinheiro fica lá parado. Tem o IOF, que é zerado após o 30º dia, então só deixar 30 dias parado ali que não tem o IOF. Então, na prática, o seu rendimento líquido vai ser aproximadamente 11%, que já consegue ali ficar 0 a 0 com a inflação atual. Bom, como eu disse, esse não é o seu foco. Essa aqui é uma opção que eu adoto essa opção aqui. E outra opção também que eu considero bem interessante, que é o Tesouro Selic, que é um título pós-fixado pela Selic, não é pré-fixado. Você não deve colocar sua reserva de emergência em pré-fixados. Por que, Luan? A taxa é pré-fixada, eu sei quanto que eu vou ganhar. Aí é que tá. Aqui no site do Tesouro Direto, a gente tem aqui pré-fixado 2025, que tá com uma rentabilidade anual baixa, né? Não faz o menor sentido colocar isso aqui hoje com uma Selic valendo mais. Pré-fixado 2029 também. Pré-fixado com juros semestrais também tá baixo. O que ainda tá compensando é o IPCA aqui, né? Tesouro IPCA. Mas aí que tá, você vai colocar nesse Tesouro Selic mais alguma coisinha aqui, que é pós-fixado, tem liquidez diária, todos têm liquidez diária. Você vai conseguir resgatar seu título em todos os casos. Só que no Tesouro Selic você vai receber justamente a rentabilidade da Selic. E por que eu não colocaria a reserva de emergência num pré-fixado ou num híbrido aqui que é o IPCA+? Porque lembra que eu falei para vocês que vocês não podem ficar sujeitos a oscilações negativas? E no caso dos pré-fixados ou híbrido, até o vencimento, o título pode variar para baixo. E aí você pode ver o seu dinheiro se desvalorizando até chegar ao vencimento, por conta do fenômeno chamado marcação ao mercado, que se você quiser um pouquinho mais de detalhes eu deixo o vídeo aqui no card. Daí porque você só pode utilizar um pré-fixado para investimento em renda fixa, nunca para reserva de emergência. Porque vamos supor que eu comprei aqui o pré-fixado 2025 para fazer reserva de emergência, aí em 2023, ano que vem, eu infelizmente perco meu emprego. Aí eu vou precisar utilizar da reserva de emergência, eu vou ter que resgatar o dinheiro. Só que aí, nesse momento, o meu pré-fixado está negativo, então eu vou ter perdido dinheiro e mesmo assim vou ter que utilizar esse dinheiro. Então você não deve fazer isso. Então essas são aqui as principais opções da reserva de emergência. Tem gente que ainda diz o seguinte: coloque em ouro ou coloque em cédulas físicas, saque esse dinheiro e guarde efetivamente. Eu não concordo com essas opções. No caso do ouro, por exemplo, ele não tem uma liquidez tão boa quanto o papel moeda, principalmente para reserva de emergência, são situações emergenciais, não dá para ficar esperando ter que trocar aquele ouro por dinheiro. E no caso de dinheiro físico, não faz sentido ficar perdendo ali para inflação um monte, sendo que muitas vezes a reserva de emergência só vai precisar ser utilizada daqui 5 anos, o quanto eu perdi por deixar dinheiro ali físico parado antes de começar a investir. Então, eu diria que essas 3 opções aqui já são suficientes para você constituir sua reserva de emergência. Segundo erro, achar que as ações se confundem com a empresa. Como assim, Luan? Mas as ações não são a menor partícula de uma empresa? Não é uma fração da empresa? Sim, só que as ações são títulos, são representações de pedacinhos das empresas, não são efetivamente as empresas. E por que isso é importante? Porque as ações oscilam diariamente dentro ali do senhor mercado maluco. A empresa não. A empresa está ali operando com as suas atividades normalmente, muitas vezes, só que as suas ações estão caindo. E por que é importante o iniciante ter ciência dessa diferenciação? Porque ele acha que, após ele ter comprado as ações e elas começaram a cair fortemente, a empresa vai falir, a empresa vai entrar em recuperação judicial, vai quebrar, e aí ele precisa vender o quanto antes para não ser um sócio falido. Mas isso está errado. Eu vou te dar apenas um exemplo aqui. Caixa Seguridade. Nos últimos 12 meses, ela está sofrendo uma desvalorização de mais de 40%, a Caixa Seguridade. Por outro lado, o lucro da empresa tem crescido. Veja só, em 2022, o lucro dela foi recorde, 557 milhões de reais em apenas um trimestre. E o lucro vem sendo crescente ao longo dos últimos anos. Em 2021, foi de 1,8, quase 1,9 bi. Se você projetar esse lucro de Caixa Seguridade de 557 milhões vezes 4 para os demais trimestres, você tem um lucro de 2,2 bi, superando o lucro de 2021, mais um lucro recorde. Dessa forma, você está vendo um descolamento entre os resultados da empresa e a sua cotação. Por isso, cuidado com esse erro de achar que a cotação se confunde com a empresa. No caso de Caixa Seguridade, você percebe que isso não faz o menor sentido e que pode ser inclusive uma oportunidade. Não estou fazendo a recomendação, até porque nem tenho Caixa Seguridade na minha carteira, só um exemplo. 3. Forçar a diversificação. Eu confesso que esse erro aqui é influenciado por muitos educadores financeiros. Mas por que eu considero um grande erro aí do investidor iniciante?
porque eu mesmo já cometi no começo. Veja, como a diversificação é praticamente uma máxima nos investimentos, não pode colocar todos os ovos numa cesta só. Há um problema em não saber lidar com a diversificação, principalmente para investidor iniciante, porque ele já começa entrando no mercado de risco querendo diversificar para todos os lados, Então aí o cara entra lá, seus 10 mil reais, por exemplo, aí ele já quer comprar o quê? Um pouco de cripto, um pouco de ações, um pouco de FIIs ou fundos imobiliários, um pouco em ações do exterior, um pouco em CDB e assim por diante. E aí eu te pergunto, o cara que começou, por exemplo, há menos de um ano ou há poucos meses, você acha que ele tem condições de saber o mínimo a respeito de todas essas classes de ativos aqui? Então ele já entra querendo diversificar sem saber o que está fazendo, onde está colocando seu dinheiro. E aí qualquer coisinha que der errado, uma desvalorização, qualquer tipo de coisa ali, ele vai se arrepender e sair vendendo no prejuízo. Então aí o cara vem e abre uma continha na Nuinvest aqui, que é a antiga Isinvest, para colocar no CDB ali do antigo Banco Máxima, que tem aquela taxa enorme, mas é um banco extremamente arriscado. E aí o cara coloca o dinheiro lá por causa do FGC e não entende os riscos de uma instituição financeira muito alavancada, como é o Banco Máximo. Aí o cara abre uma conta aqui na Rico, porque aqui tem vários fundos imobiliários e não tem na Clear, por exemplo. Sem problema abrir na Rico, mas ele só tá abrindo aqui porque quer colocar um pouquinho em fundos imobiliários. Então aí o cara já começa a dificultar com um monte de corretora aqui, né? Aí vai lá e abre na Avenue para colocar em ativos exterior. Aí ele abre também uma conta aqui na Binance para colocar um pouquinho em cripto. E aí o cara vai abrindo conta em várias corretoras, ele nem vai conseguir acompanhar, ele não vai entender minimamente desses ativos e vai colocar o seu dinheiro de forma pulverizada em ativos que ele desconhece todos os riscos. Por isso, por favor, não faça isso. Isso aqui só vai fazer você perder muito dinheiro no começo, como eu inclusive perdi. Comece comprando apenas uma classe de ativo, aquela que você começou a estudar de verdade, entendendo o que ela significa. Eu hoje, por exemplo, se fosse começar hoje, do zero, dependendo do perfil de investidor, né, da sua idade, ou eu começaria comprando apenas uma ação ou apenas um fundo imobiliário. Nada de cripto, que é muito mais complexo, nada de ações no exterior, que é muito mais complexo também, difícil de acompanhar, e CDB aqui com muito cuidado também. Talvez fosse melhor você investir no tesouro um pouquinho. Então eu começaria comprando apenas uma ação, porque até eu entender uma empresa leva tempo, principalmente quando eu sou iniciante. Ou um fundo imobiliário, a mesma situação, se eu estou ali pensando em rendimentos mensais imediatos, e assim por diante. Com o tempo, você promove a diversificação. Não precisa ter pressa para diversificar. A ação que você comprou hoje não vai quebrar amanhã. O fundo imobiliário que você comprou hoje não vai quebrar amanhã. Até porque eu suponho que você estudou minimamente antes de comprar esse ativo, né? E mesmo que você não tenha estudado, é só não comprar Saraiva, né? Que não vai quebrar amanhã. E aí, por que eu digo que é com o tempo? Porque você não vai se tornar um bom investidor em pouco tempo. A trajetória é longa e vem da experiência, do estudo e dos erros também. E como você deve seguir uma filosofia de que o preço importa de qualquer ativo, você só vai conseguir diversificar bem em situações em que, por exemplo, os dividendos ou os novos aportes não sejam possíveis de serem feitos naquela ação que você começou comprando, porque ela já se precificou muito, ela já está acima de um preço teto ali que você definiu. E aí você precisa colocar então o seu dinheiro em algum outro ativo que esteja numa boa oportunidade. Então você vai fazendo isso aos poucos. Então agora não dá mais para eu comprar Caixa Seguridade, porque subiu muito. Só que eu tenho que fazer meu aporte mensal ou semanal, dependendo de como você adota aí seu método. E também recebi dividendos, só que eu não vou realocar na empresa já que ela subiu muito, tá acima do meu preço teto. Então você vai colocar em outra empresa e você já está acompanhando há algum tempo ou vai estudar agora para colocar o seu dinheiro. É assim que vai fazendo ao longo do tempo, sem pressa com a diversificação, porque ela precisa ser a sua aliada para rentabilizar a sua carteira de investimento, dessa forma que eu falei para vocês, e não para ferrar com a sua carteira ali no começo. 4. Tomar decisões de investimento a partir de dicas ou influencers. E esse aqui eu sei que é um dos maiores erros que todo mundo que começa comete atualmente. E por que ele é muito perigoso? Esse erro aqui é muito comum. É comum porque hoje, com acesso à internet e principalmente com a ascensão da educação financeira no YouTube, é muito comum que as pessoas procurem dicas de investimento dentro do próprio YouTube, por exemplo, do Instagram, etc. Antigamente o cara não tinha isso. Ou ele contratava um grande banco de investimento, ou ele tinha um ótimo assessor de investimento, mas nem por isso ele estava isento de sofrer alguns erros ali, né? E eu não estou criticando aqui a existência dos educadores financeiros na internet. Só estou dizendo que você, como iniciante, tem que tomar cuidado com o que eles estão fazendo, porque muitas vezes eles já fizeram a própria gestão de risco, ou, o que não é comum, eles estão completamente equivocados. E aí você vai ser puxado juntamente com eles por conta desse erro. Quer um exemplo? Vamos pegar aqui a Melius, ou Cash 3. Ela abriu seu IPO ali em novembro de 2020 e foi um grande oba-oba, né? Porque a ação simplesmente se valorizou 600% desde o IPO até julho de 2021. Então foi muito rápido, foi menos de um ano, teve essa explosão. E aí o Thiago Negro comprou muitas ações de Melius e muita gente comprou junto com ele. Só que olha só, depois ele acabou fazendo vídeo, perdi
mais 5 milhões com Cash 3. Por quê? Nem ele mesmo teve gestão de risco, até ele mesmo incorreu em ganância. Então ele fala para você não ter ganância, mas ele mesmo comete o erro. Isso é muito comum. Não é porque você sabe alguma coisa que você vai aplicá-la. Nós somos seres humanos e nossas imperfeições psicológicas nos traem constantemente, principalmente o nosso inconsciente. E aí, imagina só, você foi lá, viu o Thiago Nigro comprando muito, falou, vou esperar um pouco, subiu muito, vai que cai. Aí até teve essa correçãozinha aqui, mas depois explodiu de novo e falou, agora eu tenho que comprar. Aí você comprou aqui, ou pior, nesse topo aqui no Oba-Oba, falando, meu Deus do céu, olha o tanto tá subindo essa ação, eu vou ficar rico. Aí o que aconteceu? A partir daí, até agora, a ação acumulou uma desvalorização de quase 90%. E aí eu te pergunto, será que o influencer e educador financeiro errou? É claro que errou. Não adianta falar assim, mas para o longo prazo pode ser que suba. Mas espera aí, como é que você compra uma grande parte da sua carteira num ativo extremamente arriscado que pode se desvalorizar tanto em pouco tempo? E outra, ele não conseguiu prever a alta de juros na economia. Algo que talvez você, iniciante, poderia prever, porque de alguma forma os Estados Unidos teria que conter a inflação, que já vinha apresentando sinais de crescimento, e aí não faz sentido você colocar em ações de tecnologia como a Meli. Outro exemplo, o Rafael Bevilacqua, da Levante. Ele sempre falou aqui de Via Varejo, que hoje é Via, e veja só, ele falou aqui, comprei 250 mil reais em Via Varejo há 7 meses atrás. Há 8 meses atrás ele dizia, a ação pode subir 128%. Aqui ele falou hora de vender, mas na verdade ele estava falando que era para comprar, há 10 meses atrás. E assim você vai pegando. E ó, aquele analista-chefe ali da Levante, né? Uma das maiores casas de análise que tem aí no mercado brasileiro. E aí você pega aqui Via Varejo, nos últimos 12 meses, ela está acumulando uma desvalorização de 80%. Se você pegou há 6, 7 meses, ainda assim você está perdendo o quê? Quase 60%. É um momento ali que ele falou que poderia se valorizar muito. E eu lembro que ele vinha falando para comprar Via Varejo desde antes aqui dos R$14. É que aqui, como mudou para Via, o gráfico só pega aqui desde agosto de 2021. Mas desde os 12, R$14 ele falava para comprar. E aí a pessoa já perdeu mais de 80%. A ação pode subir? Pode voltar? Pode, mas o momento foi completamente equivocado. E principalmente ele fala de momento. Porque é caso de análise. Caso de análise fala o seguinte, não é o momento de comprar tal ação. Ou é momento de comprar tal ação. E ele errou gravemente nesse momento. E aí se você já começou colocando todo o seu dinheiro em Via Varejo, ou que seja em Melios, você se ferrou bastante, hein? Por isso, estude e confie nas suas próprias conclusões como investidor. Claro que você precisa pegar dados de diversos artigos, sites, até de influências e depois compilar tudo isso e tomar sua decisão. Mas ela precisa ser sua, ela precisa fazer sentido para você. E lembre-se, o Peter Lynch, um dos maiores investidores de todos os tempos, acreditava no poder do senso comum do pequeno investidor, que não está sendo bombardeado por todas as pressões que acometem analistas, casas de análise, bancos de investimento, fundos de investimento. Então, digamos que o pequeno investidor tem essa vantagem, entre aspas, de ter certa mais independência e liberdade para tomar suas próprias decisões. E um último erro que eu gostaria de trazer aqui para vocês é colocar mais dinheiro do que pode suportar em renda variável. E aqui, linkando com o quarto erro, porque se você já pegou todo o seu dinheiro e colocou em Melios ou Via Varejo, infelizmente, vai demorar muito tempo para que você recupere esse dinheiro e não há garantia nenhuma que você venha recuperar. E aí, por conta disso, por ser iniciante, você não suporta esperar, você não aguenta, você acha que vai quebrar, o seu psicológico não aguenta, você não está dormindo à noite, você está sofrendo crise de ansiedade, e aí você obviamente vai vender ou já vendeu. Então o psicológico do investidor ele vai sendo construído ao longo do tempo. Se você é iniciante, não coloque em ações muito arriscadas. Se você vai começar em bolsa, comece pelo arroz com feijão, foque ali no Best do Barsi, setor bancário, seguros, saneamento, telecomunicações, só cuidado com o Oi, né? E também TIM, eu diria, e principalmente setor elétrico. Por isso, não chega colocando todo o seu dinheiro em varejo ou setor de tecnologia, ou pior ainda, colocar todo o seu dinheiro em CVC, colocar em aéreas. Olha, isso não vai dar certo. Quer especular um pouquinho com essas ações? Eu não recomendo, mas se você quer fazer isso, coloque uma pequena parcela do seu dinheiro. Se você tem 10 mil reais para colocar em ativo de renda variável, você vai colocar tudo isso aqui em ações, no máximo você vai colocar 10% em ativos mais arriscados. De preferência, só 5%, o que seria só R$500. Aí você vai falar, mas R$500 não vai me dar nenhum potencial de valorização, mas você tem pouco dinheiro ainda, e pouco conhecimento e pouca experiência de bolsa. Então, comece devagarzinho. Investimento é para o longo prazo, de tal modo que você não vai perder grandes oportunidades por estar colocando pouco dinheiro em ativos mais arriscados. É melhor você começar pequeno e adquirindo experiência e mais aportes ao longo do tempo, do que você colocar todo o seu dinheiro, perder 80, 90% desse dinheiro, vendendo prejuízo e achar que bolsa é cassino. Lembrando uma frase aqui do Buffett: a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Faz pouquíssimo sentido para quem sabe o que está fazendo. Cuidado com essa frase aqui, porque eu quero fazer um alerta aqui para vocês. A diversificação é uma proteção
proteção contra a ignorância. De fato, quem é iniciante ainda não tem muito conhecimento, então é importantíssimo diversificar. Só que como eu disse para vocês, no começo você vai comprar apenas uma empresa, só que você não vai comprar uma empresa de risco e os seus aportes não podem ser feitos de uma só vez. Faça preço médio. Vou começar comprando ações de Taesa. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo de uma vez. Vai comprando aos pouquinhos, fazendo preço médio conforme a ação for te dando oportunidades. Não tenha pressa. E com o tempo você vai diversificando, que é uma proteção contra a ignorância. Porque é óbvio, ninguém é como o Buffett que consegue concentrar muitos ativos. E mesmo ele diz concentrar, hoje ele tem vários ativos na carteira dele. O problema não é a diversificação em si. O problema é você diversificar de qualquer jeito, de maneira forçada. Mas a diversificação é sim uma proteção. O próprio Peter Lynch, ele já chegou a ter mais de 1.400 ações no fundo dele. Mas óbvio, ele sabia o que estava fazendo. Ele simplesmente não forçou isso. É que ele dizia, eu não aguento uma pechincha, a hora que eu vejo eu compro, entendeu? Bom, esses são os principais erros aqui que eu enumerei para vocês aqui do investidor iniciante. Existem outros. Já deixa aqui nos comentários algum erro que você considera bastante relevante, contribuindo aqui com a comunidade do canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!